tarefa de discipular é para a vida toda. Jesus disse em Mateus 28:19, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa fala de Jesus, façam discípulos de todas as nações, o que significa? Você teria uma resposta pronta agora? Alguém já perguntou, seria obter convertidos? Seria cuidar e aperfeiçoar os novos convertidos? Seria outra coisa? Corajosamente poderíamos ponderar essa questão e perguntarmos, quando se deve começar o discipulado de uma pessoa? Na verdade, segundo a Bíblia, Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado com seus discípulos. E mais, quem disse que o discipulado acontece apenas a partir da conversão? Quem disse que o ensino do Evangelho cessa após a decisão ao lado de Cristo? Até hoje, há quem pense que discipular é submeter os novos convertidos a um conteúdo de teologia sistemática. Eu não estou sugerindo que esse conhecimento não seja importante. E também concluir que com isto estarão aptos ao batismo. De fato, esse modelo está distante do que Jesus ensinou. Qual tem sido a realidade de nossa comunidade? Como você tem pensado fazer discípulos? Voltando à ordenança acima, segundo o pastor Diogo Carvalho, como podemos dizer que fazer discípulos é realmente importante se não há nenhum em nossa agenda semanal de ações dedicadas a isso? É fundamental um despertar de nossa comunidade para fazermos discípulos como Jesus ordenou. Uma coisa é certa, a falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de discípulos em nosso meio. Para fazer discípulos, é preciso ser um. Jesus disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Mateus capítulo 4, versículo 19. Também em João 15:8 está escrito, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Alguém já disse, não há homem que seguiu Jesus que não se tenha tornado um pescador de homens. Ele nunca falha em fazer o que promete. Se você não está pescando, você não está seguindo. É tempo de deixar de sermos apenas membros da igreja para entendermos o que é ser discípulo de Jesus. Pois ninguém que tem uma vida cristã estéril, que viva para si mesmo e não influencie outras vidas, tem o direito de se autoproclamar um discípulo dele. O exemplo é o do próprio Jesus. Ele chamou 12 homens e passou a conviver de forma mais direta com eles 24 horas durante 3 anos. Não dá para fazer discípulos somente nas horas vagas. Que tal revermos nossas agendas, queridos? Precisamos cortar das nossas agendas algumas atividades para incluirmos pessoas no lugar. Fazer discípulos, então, é coisa de todo cristão. Cada cristão foi chamado para fazer discípulos, o processo todo, do início ao fim. Não é fazer convertidos. Não se encerra com o batismo dessas pessoas. Não é somente integrá-las nos diversos ministérios. Tudo isso é muito importante. No entanto, não é um fim em si mesmo. Precisamos entender que fazer discípulos pressupõe, então, comunicação do Evangelho e relacionamento de mãos dadas durante toda a caminhada. O discipulado desenvolvido por Jesus é um relacionamento intencional, que ele ordena que todos os cristãos tenham com pessoas interessadas e que se desenvolve pessoalmente ou em PGMs para o aperfeiçoamento dos discípulos, para a vida e para a multiplicação. Procure saber, queridos, mais informações sobre Igreja Multiplicadora no site da igrejamultiplicadora.org.br, da Junta de Missões Nacionais. E junte-se ou inicie um pequeno grupo multiplicador. Converse com o seu facilitador.
procure-nos para saber como. Que o nosso Senhor te transforme num discípulo multiplicador, a fim de que você seja incansável na comunicação do Evangelho e você seja um companheiro determinado daqueles que decidem caminhar a caminhada da fé. Um grande abraço no nome daquele de quem somos discípulos.